ከምቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ቦታተይ ኣነ እውን ፍቓደኛይ ክትቀመለይ So when they found this paper, they asked me, where is the Bible? Quando eles encontraram o papel, eles me perguntaram: onde está a Bíblia? Eu respondi: eu não tenho Bíblia. Start torture me. You must tell Então us eles what is the começaram a me Bible. torturar. I'm saying, I have no any Bible. Você precisa nos dizer onde a Bíblia está. E eu respondi dizendo: eu a tenho na minha mente. Ah, se a Bíblia está na sua mente, então vamos ter que destruí-la. Então eles bateram sem parar na minha cabeça. The words from my mind. Eles queriam apagar a Bíblia da minha mente. Metal shipping container. Por isso eles nos prenderam no container, I know some people they para que esquecêssemos tudo. because of their Eu conheço pessoas que esqueceram suas datas de nascimento lá, blind. e outras ficaram cegas. My life will be Sem os cânticos, minha vida teria sido horrível. I'm singing Por isso eu cantava o tempo todo. strength. Isso me dava força. Ellen de Eritreia é cantora. Ela foi capturada na sua terra natal, foi interrogada muitas vezes e finalmente torturada, e ficou presa por anos. A razão? Ellen cantava para as pessoas nas ruas e contava sobre sua esperança em Jesus Cristo. De acordo com a organização interdenominacional Portas Abertas, a Eritreia faz parte dos 10 países em que os cristãos são mais reprimidos e perseguidos. Há mais de 20 anos, o país leste-africano comemorava sua independência do vizinho Etiópia. Desde então, os direitos dos eritreus têm sido cada vez mais limitados. Eles não podem praticar sua fé nem visitar a igreja que desejam. Apesar de muitos cristãos orarem pelo seu país e se preocuparem com os outros, as autoridades têm medo deles e os vigia em todo lugar. Ellen também queria encorajar seus vizinhos. Ela nunca imaginou que seu amor por eles lhe traria perseguição. Rich people by gospel. A minha ideia era alcançar as pessoas com o evangelho. 3 women, 1 Eu abri um salão de beleza para ganhar I dinheiro. start to study. 3 mulheres e um homem trabalhavam comigo. Beside that. Ao mesmo tempo, eu comecei a So, estudar it's helped teologia. me a lot for evangelism, actually, the theology. Eu aprendi muito sobre evangelização. Train you how you can preach. Eles nos ensinaram a pregar para 2, 3 ou mais pessoas. So always in my mind is just to preach. Isso tomou conta de mim. So that was Pregar o my evangelho. vision. Era isso que eu queria fazer. So I start preaching the gospel in café. E então eu comecei a pregar o evangelho everywhere. em cafés, So na catedral, in my heart, because I em todo understand lugar. if you Isso era far muito from importante God, para mim. it's come many problems, Compreendi I'm que sure. quanto mais as pessoas se That's why afastavam I'm de telling Deus, them, mais "Please, problemas elas tinham. God, what are you doing?" Por isso eu dizia às pessoas: Freedom, por people, they are favor, se praying a voltem lot. para Deus. The church is Antes da full. independência, as pessoas oravam Also, muito na Eritreia. the As igrejas Eritrean viviam mothers, they cheias. go outside Mesmo os and they muçulmanos na collect Eritreia all the saíam e neighbors, chamavam seus and vizinhos. we call it Malala. Isso se chama Malala. Praying a lot. Eles But oravam when we muito. get freedom, people, they, Mas depois da they independência, worship as God. pessoas se The esqueceram de church Deus. start being empty. As igrejas So se at the time, esvaziaram for me, it was consideravelmente. big shock. Isso When me I chocou. stand, in the cathedral, people start crying. Quando eu preguei na frente da Nobody catedral, as throw pessoas ouviram stones. e começaram a There chorar. are Ninguém many atirou people, pedras. standing, hearing. Muitas pessoas The ficaram bus was paradas stopped, e ouviram. taxi just quiet in the city. Os ônibus já tinham parado de circular. Não havia táxis na Only rua. the government, they Estava bem arrested calmo them. no centro. They asked me to Então eu falei com as pessoas até as autoridades chegarem tell people e me how to prenderem. stand. So I told them I can't Eles me stop disseram que eu deveria parar de pregar na rua. evangelize Eu because respondi: God não posso is parar de wanting- evangelizar, wanting pois Deus nos pede para pregar o evangelho em toda parte. in everywhere. So I'm disciple of God, so I can't stop preaching
Eu sou uma seguidora de Deus, não posso parar. Mas naquela época ainda não era tão rigoroso. E então eles me deixaram ir para casa. Desde então a situação mudou muito. Hoje a Eritreia é muito pobre. Os jovens ficam muitos anos prestando serviço militar. Eles não podem estudar, não têm família. Muitas mulheres estão no serviço militar. Elas não têm filhos. Isso é terrível. Os cristãos não podem mais se encontrar para adorar a Deus. Eles são presos e torturados. Como ser humano, você não tem mais direito nenhum ali. Em 2002, muitas igrejas foram fechadas e proibidas de funcionar. Ellen continuou a pregar nas ruas, nas vilas e em ônibus interurbanos. Ela era sempre presa e interrogada. Agora só são permitidas 4 comunidades religiosas: os islâmicos, a Igreja Ortodoxa, assim como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica Luterana. Livros e músicas cristãs são proibidos. Além disso, em 2003, Ellen gravou um vídeo de música cristã secretamente. Ele é vendido em todo o mundo e é muito popular entre os jovens cristãos eritreus. A cantora cristã estava feliz. Ela havia realizado um sonho. Apesar das igrejas fechadas, ela alcançou muitos com o evangelho. Ela não desconfiava que a polícia secreta a estava vigiando há muito tempo. Em uma batida policial, o DVD de Ellen foi encontrado e ela foi presa. A espiritualidade é proibida lá. A polícia entende que comercializar músicas cristãs significa encorajar os cristãos. Eles sabem exatamente o poder que essas músicas têm. Eles me prenderam, mas não me interrogaram, nem me levaram ao juiz. Pois para nós não há tribunal, não há eleição, nem democracia. Eles me levaram para uma prisão militar. Lá eu notei imediatamente uma grande quantidade de jovens. Procurei ajudá-los. Eles gritavam: "Tem alguém aí que possa nos ajudar?" Eles choravam e gritavam. Era horrível. Todos estavam muito doentes. Procurei ajudá-los. Eles vomitavam a noite inteira. Foi simplesmente horrível. Eu orei por essas pessoas. Por isso me mandaram para bem longe da cidade. Me colocaram num container de metal. Lá eu não conseguiria ajudar ninguém. Esse era o plano deles. Maiseruá é uma prisão para criminosos perigosos e, ao mesmo tempo, um ponto de apoio militar bem longe da capital Asmara. Para cá, a jovem cantora foi trazida, sem passar por nenhum julgamento. Meses de tortura esperavam por Ellen. Parecia impossível viver a fé, a esperança e o amor aqui. Quando nós, os presos, chegamos ali, eu vi 23 contêineres marítimos. Esse container estava tão sujo. Imediatamente, nós todos começamos a nos coçar. Nós perguntamos: onde está o banheiro? Disseram: aqui não tem banheiro. Vieram com uma lata para que pudéssemos usar como banheiro. Nós pedimos luz, pois estava totalmente escuro. Falaram: não tem luz. Então, quando anoiteceu, ficou extremamente frio. Realmente muito frio. Durante o dia, era muito quente. Você não podia se apoiar em lugar nenhum. Todos ficavam no meio. Uma menina começou a ter um colapso no chão. Ver aqueles jovens daquela forma era simplesmente horrível. Eles me perguntaram:
Ellen, o que devemos fazer? But for me also Mas eu estava tão chocada quanto eles, pois eu nunca tinha vivenciado algo assim. Eu orei, Deus me ajude. E então me veio uma palavra da Bíblia, de Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. Paulo e Silas foram levados à prisão. E quando eles começaram a cantar ali, as portas da prisão tremeram. Eu entendi que posso vencer, apesar das circunstâncias. O resultado vai ser sempre o mesmo. Seremos vencedores, pois pertencemos ao lado vencedor. E quando eu comecei a cantar, eles chegaram e nos torturaram. Eles nos forçavam a nos ajoelhar e carregar pedras o dia todo. Depois, tínhamos que rolar no chão. Então, eles nos atormentavam, exigindo que fizéssemos todo tipo de coisa. Quem se negava era torturado. Nós também tínhamos que tirar nossos sapatos e correr sobre pedras e vidros. Aquela região era inóspita, muito longe da cidade. Era o inferno na terra. Simplesmente impensável, o inferno na terra. Isso durou muito. O dia inteiro e a noite inteira. Tortura, prisão. Normalmente as torturas ficavam sempre piores. Mas de repente eles pararam de nos torturar e permitiram que cantássemos. Não alto, mas podíamos cantar. Eu perguntava a Deus o tempo todo, como isso é possível? Pois eu via como eles torturavam os outros jovens ali. Era horrível, indescritível. Eles puxavam o cabelo das pessoas e batiam nelas. Como podiam permitir que cantássemos? Se tivéssemos dito naquele momento, ok, vamos parar de cantar, não teria acontecido a tortura. E eles nunca teriam visto quão forte é o nosso Deus. Mas eles me permitiram cantar. Eu fiquei 32 meses nesse container. E eu sempre cantava, sempre. Com sua prisão, Ellen se encontrava em uma batalha. Ela queria se manter firme em sua fé. Para não perder, ela começou a dar estudos bíblicos e cantar com as outras mulheres na prisão container. Como castigo, ela ficou acorrentada durante o dia debaixo do sol escaldante ou de tempestades. Ellen continuou firme. Depois foi presa por 10 meses como doente mental. Dia e noite Ellen temia por sua vida. Ela não conseguia comer nem dormir direito. Em pouco tempo ela estava só pele e osso. Apesar disso, ela só tinha uma coisa em mente: falar da sua fé em Cristo para outros presos e guardas. Os guardas da prisão não gostaram nada disso. Eu comecei a escrever cartas. Quando eles passavam com um pão, eu colocava as mensagens dentro dele. Mas um guarda me viu de longe. Então eles me bateram tanto que o bastão chegou a quebrar em pedaços no meu corpo. So just I'm singing, not slowly, loudly. Então eu não cantava mais baixo, cantava muito alto. Simplesmente cantava e cantava. Então eles vieram de novo e gritaram: "Pastor!" Não sei por que me trataram como homem. "Pastor, para com isso!" Uma noite eles me interrogaram novamente.
told them, Eu falei para "Just eles, you need Christ. vocês precisam de Helen, Cristo. do you want converting us? Do you want changing us?" So they Eles are ficaram shocked. irritados. So they Ellen, você quer nos dumped me converter? for Quer nos mudar? solitary confinement. Eles estavam tão irados Yeah. que me prenderam Stay numa 4 or 5 solitária. months alone. Yeah. So it means De 4 a 5 meses, eu fiquei ali, they totalmente sozinha. think, but for me, Eles pensaram que aquela seria a melhor ask me tortura. in prison or in Mas se what você me time is perguntar, the best for you, aquela foi a minha melhor This época time, na prisão. meditating, and I receive many Eu songs. pude refletir. I can hear E ali eu recebi de Deus muitas canções. clearly. So I'm saying, God, what is Eu that? ouvi a voz de Deus ali The claramente. Bible, everything is for those, Eu perguntei a Deus, uh, o que é bom read nessa it, just tortura? it is for Na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. from this. O que é bom nisso? Because sometimes to suffer for Christ, it's Sofrer por Cristo pode ser um dom de Deus. if I need now, I Eu must tive go que to ir para a prison. prisão. I must Tive que suffer. I sofrer. can't do it. Eu posso suportar But, isso. yeah, it's by purpose. Mas isso tudo deve ter um So one motivo. God, he came and he took me to other place. Enquanto eu ainda So when I pensava arrived sobre there, isso, I saw apareceu um guarda e me levou para outro lugar. police stick. E lá eu vi o policial com um daqueles bastões pretos. I think now it's Quando eu vi o bastão, pensei, one, I think maybe I'll- essa é a última vez. because I know Com certeza they eu vou morrer. torture people by that black stick. So Eu sabia que eles torturavam pessoas com aquele bastão. Helen, I know you Ele are me sending disse, message for Ellen, eu sei prisoners. que você manda mensagens na Now prisão, we must stop teaching mas você tem que guards. parar de pregar para os I guardas. told him, no, now I have been for 2 years. The reason I'm Eu disse, não. because I'm Se eu estou há 2 anos na prisão, é porque eu mando mensagens. preaching the Eu gospel. prego o evangelho. That was the reason I'm Por isso já estou aqui há 2 anos. so I can't stop preaching. Não consigo parar So de he pregar. start to torture me. It start from here, the whole your. Então ele começou a me torturar. when he beat you Bateu once, aqui you e feel em the tudo, whole no your meu body, corpo it's kind todo. of fire. So A primeira pancada me atravessou como fogo. terrible, he tortured me countless. Foi horrível. Shout. Ele me bateu inúmeras vezes. Break 5 minutes. Eu fiquei quieta. 5 minutes break. Depois de 5 minutos, ele me deu uma pausa. At last, Depois me torturou de novo. Helen 5 minutos de pausa. must stop. E finalmente ele me disse, He's not a Ellen, believer. você nunca mais pode dizer Jesus. Say that. Eu fiquei surpresa quando ele disse aquilo, pois ele não era cristão. No, I can't change to Eu say disse, eu não Jesus. posso In parar one de head, falar only Jesus. one mouth. So I accept him just until Eu só yes, tenho I'm uma not boca anything. e me comprometi com ele até a morte. So he took this, Eu não tenho medo de nada. Eu pertenço a ele até a morte. beat me until he Então ele pegou o bastão de novo feel tired. Just he's the one e me shouting. bateu até cansar. I don't understand why he's the one. Ele gritava enquanto me batia. Eu não. So Eu não at last entendi he por stopped que ele gritava. exhausted. Just his No shaking. final, ele estava totalmente exausto. So at that time, my body start shaking by itself. Just the whole my Quando body. ele se afastou de mim, So meu it corpo looks começou a tremer really, sozinho. yeah, red. Tudo em mim tremia. Ele me bateu So até eu he ficar said, vermelha e "Helen, roxa. What you think?" But the Ele disse, amazing thing, Ellen, I haven't e agora? feel any hatred. I don't O know mais what's impressionante é que eu não happening, senti what's ódio the nenhum. question for me. But when I Eu saw him, mesma não just entendia. I don't feel any, Quando eu olhei para ele, scam. só senti vontade de perdoá-lo.
because he didn't know what he's porque doing. ele não sabia o que estava fazendo. At that time, I'm thinking, oh my God, if I'm dying, so how can she feel? My Depois eu daughter or my pensei, mom and eu vou morrer. Meu Deus, o que vai ser da minha filha e dos meus pais? because I know why I'm in prison. É tão difícil para It's eles. because of my faith. Eu sei que estou na prisão por causa da minha fé, mas eu também sentia a dor da minha família e da minha filha. Eu coloquei toda a minha tristeza numa música, na qual eu me despedia da vida. Aproximadamente metade dos cristãos na Eritreia sofre pena de prisão como a de Ellen. Depois de 2 dias de tortura, Ellen ficou 8 meses em estado vegetativo à beira da morte. Ela tinha hemorragias que não paravam, ninguém podia ajudá-la. Então ela foi torturada novamente. Mais morta do que viva, ela foi depois de 32 meses de prisão mandada para casa. Mas mesmo lá, ela estava sendo vigiada. É um milagre que aos poucos ela tenha se recuperado e finalmente tenha conseguido vir para a Europa. In the prison. So they decide to send me for Como eles não queriam que eu morresse na prisão, me mandaram para o hospital da prisão. prison hospital. So when I arrived there, also it's very terrible. Quando I eu saw cheguei these lá, pastors. vi One um of them, pastor, he's totally damaged. I know him when I'm um daqueles que tinha sido muito he started torturado. crying when he saw me. Also, Eu I'm conhecia ele da crying minha when I juventude. saw him. Ele começou a He's chorar quando me totally viu, looks old. e eu comecei a chorar quando o vi. Oh, Ele parecia yeah, tão so velho. It's terrible. Foi horrível. So it's our responsibility to pray for those pastors, many innocent. É nossa responsabilidade orar por tortured esses underground. pastores. Many things Muitos happen. cristãos inocentes são torturados. Main thing to Tantas pray for coisas the acontecem com government. I don't eles. know what they are doing. So Nós também I can precisamos reach orar their pelo governo. heart. I can Eu não entendo o que eles ask fazem, people to mas pray for Deus those people pode because I'm alcançá-los. result of many people. Por favor, ore por essas Even though I pessoas. didn't hear anything, Eu but I só can- estou viva hoje porque muitas pessoas oraram por mim. It's not only one or two people Embora na prisão eu não soubesse essas orações, praying eu as for me. I senti. can feel Não it, foram that's só why 2 ou 3 even though pessoas they que oraram por mim. torture me, so just I'm seeing Durante them toda a tortura, I'm eu só pude laughing cantar a por lot isso. inside the container. So Eu they até think ri no container. sometimes I lose my mind. Às vezes me Are you perguntavam: crazy? você é louca? Laughing Você consegue rir nesse container? because it's peace of God Era a paz de Deus. for them to understand. É difícil entender, We have peace mas nós experimentamos a paz de Deus apesar de tudo, shipping container. naquele container marítimo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 1, 29, Filipenses 4, 4 e 6. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Seja um parceiro da Portas Abertas e fortaleça a igreja perseguida. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.